change of perspective opens up new ways of thinking. Ok, bom dia ou boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite feito pelo Energy Year e também a Aniela Descalzi, que fez a gentileza de me convidar para ser o moderador deste evento, um evento esse que me deixou muito entusiasmado com os temas que eu tenho assistido e com os temas que nós pretendemos discutir nesta sessão, que vai tratar da inserção regional na América do Sul, tudo isso buscando o caminho da descarbonização. Então, como todos nós sabemos, a descarbonização ela significa um movimento de aumento em direção à sustentabilidade, onde as emissões de gás carbônico devem ser minimizadas e, consequentemente, todos os seus efeitos deletérios devem ser minimizados. E esses efeitos sabemos que são o aumento da temperatura global, a intensificação do efeito estufa e a poluição da atmosfera como um todo e com todas as suas consequências. Isto, basicamente, tem uma grande contribuição da queima de combustíveis fósseis para a geração de energia elétrica. Então, dentro desse contexto, esse webinar vem acrescentar a esta discussão as principais ações que podem ser vislumbradas na América do Sul, focando-se no setor de energia elétrica, de modo a buscar pontos que venham a mitigar essas questões. Foram realizados já há alguns anos estudos mais antigos, mais recentes, que têm demonstrado que existem excedentes de energia em alguns países do continente, o que tende a crescer na medida que a geração de energia por fontes renováveis venha a assumir um papel preponderante, que é o que ocorre, já vem ocorrendo. Então, esse crescente uso da energia limpa, com a queda dos custos envolvidos, é fundamental, então, uma discussão de como integrar um continente como a América do Sul, que tem uma diversidade muito grande, quer seja hidrológica, de vento e solar. Então, só para se ter uma ideia, no presente ano 2020, existem cerca de 320 gigawatts em energias renováveis, incluindo hidráulica, eólica e solar. E que no ano 2050, esses valores praticamente dobram ou até assumem valores maiores, dependendo da tecnologia que se venha obter lá algumas décadas à frente. Então, desse modo, com essa quantidade expressiva de energia limpa que estará disponível,
É previsível que em alguns países, diante do que eu mencionei, diversidade e quanto à sazonalidade, os fusos horários entre os diferentes países e até o comportamento da evolução da carga nos diversos períodos ao longo do dia, isso vai trazer a necessidade de um efetivo intercâmbio energético entre os países. E, consequentemente, esse desperdício irá, de uma certa forma, colaborar para ações benéficas para a economia dos países latino-americanos. Então, dentro desse contexto, em se tratando de um continente, a utilização de tecnologias de ponta na transmissão a longa distância, como a transmissão em ultra alta tensão, em corrente alternada e corrente contínua, o incentivo cada vez maior da energia limpa através das energias renováveis e a implantação de redes inteligentes, o intercâmbio é imprescindível. Então, com isso, essa discussão assume um aspecto muito interessante para discutir essa efetiva integração da América Latina. Para que possamos ter opiniões e sugestões abalizadas sobre esse tema, o Energia compôs um painel de figuras ilustres. A Aniela Descalzi, que é uma consultora de energias renováveis e membro do Comitê JAIDCO. Eu vou falar em seguida o que viria a ser esse Comitê JAIDCO. Temos o Felipe Gonçalves, que é superintendente da Fundação Getúlio Vargas de Energia, FGV Energia, o Pedro Jatobá, diretor da Eletrobras, e o Túlio Marcos Alves, diretor executivo da CIER. Para quem não sabe, eu e a Daniela e o Jatobá temos um envolvimento bastante crescente com essa entidade JAIDCO, que é uma entidade internacional sediada em Beijing, na China, que promove interligações entre continentes e baseado em 3 pilares muito importantes, que é a transmissão a longa distância, conforme eu mencionei, em energia limpa e nos sistemas, nas redes inteligentes. Bom, as questões a serem direcionadas aos panelistas buscam esclarecer pontos que venham estabelecer sugestões futuras para uma integração regional, abrangente e bem fundamentada. Os panelistas terão em torno de 10 minutos para dissertar sobre essas questões que eu farei em seguida e fazer as suas considerações. De modo que não houvesse nenhum privilégio na escolha das sequências das perguntas, eu tomei como atitude convidar por ordem alfabética os participantes. Então, com isso, a Aniela Descalzi será a primeira pessoa que vai colocar as suas considerações. Eu fiz 2 perguntas para a Aniela e ela, então, tenta dividir o tempo aí conforme as respostas que ela achar mais conveniente. Então, a primeira pergunta se refere à consulta pública que o Ministério de Minas e Energia colocou recentemente em andamento para tratar de exportação de energia do Brasil para a Argentina e Uruguai a partir de excedentes de geração renovável não hídrica, sem afetar a situação energética do Sistema Interligado Nacional. Então, Aniela, qual é a sua opinião sobre esse tema? O que essa referida nota técnica que eu mencionei me parece muito pouco abrangente quanto a possíveis intercâmbios bilaterais? E qual o aspecto que o MMO poderia ter avançado na consulta pública para privilegiar de uma forma mais incisiva o intercâmbio energético? Com a palavra a Aniela. Obrigada, Paulo, pela pergunta. Bom dia a todos. Queria, primeiramente, agradecer o convite da organização da Energia hoje e ter a oportunidade de falar de um assunto tão interessante com os palestrantes fantásticos que temos acá. Indo diretamente a tu pergunta, Paulo, eu acho que o desafio da integração regional na região de Latinoamérica, é enorme.
e especialmente na região de Sudamérica. Eu acho que a região de Sudamérica deve ser a região mais desintegrada de todas. Efectivamente, temos que lidar com assuntos como diferencia da moeda, peso argentino, real brasileiro, sol peruano, etc., diferentes regulações, diferentes mercados de energia, diferentes matrices electroenergéticas de dos países, e principalmente não contamos com uma instituição robusta, regional, que nos comande. Por exemplo, a região europeia é comandada por a institucionalidade da União Europeia. Nessa linha, eu acho uma iniciativa excelente do Ministério de Minas e Energia, porque para atingir o objetivo da integração regional, o primeiro passo, um bom primeiro passo que podemos fazer, efectivamente, é utilizar a infraestrutura existente de integrações internacionais na região. ¿Y cómo es que podemos utilizar esta infraestructura existente? En este caso, las líneas de transmisión entre Brasil y Argentina y Brasil y Uruguay. Bueno, tem varios mercados que se puede dar una oleada. Primero, por ejemplo, puede tener un intercambio a través de contratos bilaterales entre países. También puede existir un intercambio de oportunidades. Y ahí en ese intercambio de oportunidades es interesante, porque você podría inclusive crear un mercado subregional de venda de oportunidades entre Brasil, Uruguay y Argentina. ¿Okay? Y también puede existir una venda de servicios ancilares que promueven algunas otras regulaciones, particularmente CIEPAC, mas acho que no caso hoje, no caso do Brasil, porque a remuneração por serviços auxiliares ainda não é muito clara. Quando eu falo de intercâmbio de oportunidades, quando falo de mercado de curto prazo entre os países, Brasil, Argentina e Uruguai, eu gostaria de mencionar aí a nota técnica número 6, número 13 das consultas públicas, falam da venda de excedentes. Claro, os intercambios de oportunidades, efectivamente, são vendas de excedentes. Mas a nota técnica mencionou que os recursos energéticos inflexíveis têm levado restrições na operação, o que me faz refletir em referência à definição ou à correta definição de um excedente energético para ter um mercado de oportunidades de venda de excedentes. Eu aí, nesse ponto, eu acho que o Ministério de Minas e Energia deveria internalizar adequadamente os custos de operação e permitir que todas as fontes, especialmente as fontes que vão ser protagonistas na transição energética, possam se desenvolver em igualdade de condições, resguardando sempre a segurança energética, a confiabilidade do sistema e a modicidade tarifária. Debe considerar que los despachos forzados, en este caso frecuentemente forzados, debido a la inflexibilidad de algunas centrales termoeléctricas de costo variable unitario altos, debe ser considerado porque puede efectivamente causar una distorsión no costo marginal de energía. Exceptuando ese punto, y respondiendo a toda pregunta, yo achei una excelente iniciativa del Ministerio de Minas y Energía dar este primer paso y utilizar a infraestructura existente. Ok. Aniela, obrigado por essa resposta bastante esclarecedora. Você tem mais uma pergunta, mas eu acho que eu vou deixar para a segunda rodada de perguntas. Então, eu irei direto ao Felipe Gonçalves, fazendo a seguinte pergunta. Parece evidente que a integração energética é fator preponderante na economia dos países latino-americanos. Mas observa-se, contudo, que ao longo dos anos não se vê uma política única e abrangente para o continente.
Luiz Felipe, quais os fatores que limitam essa integração? Perspectivas distintas e projetos bilaterais não dificultam um processo de integração como um todo, de uma forma mais ampla? Obrigado, Paulo, pela pergunta. Antes, gostaria de desejar aí uma boa tarde a todos que nos assistem agora aí nesse painel. Agradecer ao convite dos organizadores do evento, a Energia, e saudar aí meus amigos painelistas, né, que já possuem até uma larga experiência no tema de integração energética, o Pedro Jatobá, o Paulo, a Aniela é uma entusiasta já há alguns anos, apesar de jovem, vem conduzindo diversas discussões aí sobre a questão de integração energética no bloco, né? Queria registrar aqui também, fazer um merchan inicial aí, né? Registrar a minha satisfação de ver o formato desse evento, né? Porque é um evento, vamos dizer assim, inovador. Ele traz aí uma plataforma virtual onde as pessoas, agora nesse momento novo de pandemia, a gente está inovando as formas de desenvolvimento de negócios e o formato desse evento ele está bastante inovador. Então, quem tiver a possibilidade de dar uma caminhada lá pelos estandes, tem lá o stand da FGV Energia, onde a gente pode ter acesso a alguns conteúdos que a gente produz lá no nosso centro de pesquisa. Então, saudar aí também os organizadores por essa inovação. Mas, tratando aí da pergunta do Paulo, né, dos desafios, os desafios que a gente tem para promover essa integração energética de forma efetiva, principalmente com base no setor elétrico, né? Paulo, eu divido esse desafio em 3 eixos principais aí, né? Existem desafios de natureza eletroenergética, que aí diz respeito ao portfólio das matrizes dos países e das situações elétricas, de como a rede elétrica desses países precisam se conjugar, né, tanto no que diz respeito à geração quanto à demanda. E isso implica num segundo eixo de avaliação, que seria um eixo de avaliação dos impactos econômicos, e aí tanto dos impactos econômicos sociais que a construção de uma matriz gera para essas nações, mas também a questão do desenho de mercado, que foi citada aí pela Aniela, né, as divergências entre os arcabouços regulatórios de cada um desses países. E num terceiro viés aí de análise seria a perspectiva política, né? E política cultural de cada um desses países que precisam ser enfrentadas para que a gente chegue a um conjunto de interesses comum entre esses países para que possa viabilizar isso. Então, sobre a perspectiva energética, aí o Paulo introduziu muito bem, há aí vamos dizer assim, uma perspectiva, uma intenção de todos esses países que fazem parte do bloco da América Latina, assim como o movimento mundial, de migrar para uma matriz mais limpa, ou seja, todos esses países têm em o seu potencial energético uma diversidade de oportunidades. Então, você vai ter ali, além do Brasil, um potencial importante de geração eólica na Argentina, um potencial importante de geração hídrica mais ao noroeste. Então, tem países como a Bolívia, Peru, com um grande potencial hídrico, potencial solar na Bolívia, Chile, ou seja, todos esses países têm potenciais desenvolvimentos dessas fontes renováveis e, por conta disso, eles também têm o interesse de capturar os benefícios desse desenvolvimento. Então, já se põe aí um primeiro desafio, que seria o desafio da integração, né, do planejamento desses países com relação a como formatar uma matriz que atenda aos interesses tanto sob o aspecto energético, mas que gere aí também o atendimento das demandas econômicas desses países no que diz respeito ao desenvolvimento dessa matriz com base no seu potencial, né? De alguma forma, isso também precisa avaliar a questão da complementariedade necessária para a introdução dessas fontes, e aí a gente tem essa oportunidade aí de ser também um continente bastante, com uma quantidade de geração hídrica e um potencial hídrico bastante relevante,
e também temos a oportunidade de desenvolvimento do nosso potencial do gás natural. Então, porém, isso tudo, de alguma forma, vai de encontro, né, vai contra a uma mudança que há na perspectiva da formatação das matrizes, que é uma formatação cada vez mais descentralizada, aonde os consumidores passam a ter uma relevância dentro dessa matriz e o aproveitamento desse potencial todo de forma integrada pelo bloco, de alguma forma, diverge desse movimento descentralizador, e isso também precisa ser posto nas discussões, ou seja, esse desafio da integração energética ele é um pouco mais abrangente, ele é um pouco mais complicado do que a gente imagina, porque ele tem que lidar com toda essa novidade e com todos os interesses de desenvolvimento do potencial energético de cada uma de cada uma dessas nações, né? Então, essa é uma perspectiva energética. A segunda perspectiva, que seria econômico-regulatória, eu acho que ela vem a reboque dessa. Na verdade, a regulação ela vai se adaptar ao entendimento desses países do aproveitamento dessas oportunidades. Então, a regulação ela pode, num primeiro momento, parecer um fator limitador, mas, na medida em que a gente encontra uma convergência de interesses do desenvolvimento desse potencial para atendimento dessas demandas, e aí, certamente, o Brasil ele tem um papel de destaque nisso, porque a gente está tratando de um país que tem a maior demanda desse continente, basicamente o setor elétrico, aí, se a gente for considerar os blocos da América do Sul aqui, quase 50% da demanda de energia elétrica está concentrada no Brasil. Então, nesse sentido, a participação do Brasil é muito importante e a gente vê que esse movimento de amadurecimento da nossa regulação, de alguma forma, também facilita essa integração. Então, a Aniela falou aí de alguns países que já estão mais desenvolvidos, que possuem mercados mais liberalizados, que já respondem economicamente aos atributos, como ela falou aí, os serviços ancilares sendo administrados de uma forma muito mais clara, então outros atributos também sendo remunerados e sendo regulados de forma mais distinta. Então, na minha opinião, a regulação ela vem a reboque, ela vem em consequência dessa integração de interesses com vistas no potencial, no aproveitamento do potencial de todos os países. E o terceiro desafio, que eu diria que é um desafio estrutural, né, seria o desafio da gente convergir interesses políticos. Então, a gente, nos últimos anos, aí, teve um movimento conturbado na América Latina. Diversos países. O ano passado, inclusive, foi um ano quente, né, vamos dizer assim. Tivemos manifestações no Chile, manifestações no Equador, na Colômbia, na Argentina. Especificamente o setor elétrico, teve uma manifestação importante no Paraguai relacionada aos acordos que estavam sendo negociados por questão da remuneração da energia da binacional Itaipu. Então, assim, esse eu acho que seria o desafio mais importante de ser tratado. Eu vou concluir. É o desafio mais importante de ser tratado, porém, ele, na medida em que ele encontra uma viabilidade econômica para esses projetos, ele automaticamente vai sendo de interesse desses países também convergirem política e economicamente. Então, para mim, eu acho que isso faz parte desses desafios e a Aniela tem razão quando ela diz que a gente precisa de uma instituição robusta, de uma instituição forte que dê conta de conduzir essas discussões. Ok. Obrigado. A sua resposta já foi bastante abrangente. Eu tinha uma segunda pergunta, mas, de uma certa forma, você já focou nessa segunda pergunta. Vamos ver se mais à frente nós voltamos a algum comentário, alguma outra consideração de sua parte. Então, eu vou fazer agora um questionamento ao Pedro Jatobá, mas antes farei uma pequena introdução à questão. Nos últimos 15 anos, o Brasil vem sistematicamente realizando estudos com países vizinhos na busca de novos aproveitamentos hidrelétricos, e esses estudos têm demonstrado a viabilidade de interligações de grande extensão e de grande capacidade de transferência energética com o Brasil. Não só
envolvendo diversos países, como é o caso do projeto Arco Norte, que envolve o Brasil, o Suriname, a Guiana e a Guiana Francesa, mas também entre dois países, como, por exemplo, estudos que foram realizados num passado, aí, talvez de 15 anos atrás ou menos, um estudo que envolveu a interligação entre a Bolívia e o Brasil, onde naquele momento se questionava o que era mais econômico, transmitir energia elétrica ou gás, para que a energia, se construísse termoelétricas próximo do centro de carga. Então, esses estudos foram conclusivos com relação às interligações elétricas e se demonstrou mais econômica a transferência direta do gás, e sim transferir energia elétrica. Então, essas comparações são sempre muito interessantes. E também tem a interligação com o Peru, também foi estudada no passado recente, onde existe uma certa quantidade de usinas hidrelétricas no Peru, a Inambari, por exemplo, Sumabene e outras, um complexo bastante expressivo que o Peru talvez não tenha, no momento atual, condições de vir a ser suprido por essa energia gerada nesse complexo. E o Brasil poderia usufruir, através de acordos internacionais, como foi feito com o Paraguai no caso de Itaipu, e transferir para o Brasil esses excedentes de energia via transmissão a longa distância. Bom, diante dessas ações, desses estudos, de grande importância na integração energética, eu pergunto ao Jatobá quais são os principais fatores, ou quais foram os principais fatores que limitam a implantação dos empreendimentos citados. Por que esses estudos não se materializaram até hoje? Existem, lógico, razões econômicas, mas o que mais você poderia colocar para o nosso conhecimento? Bom, Paulo, inicialmente gostaria de agradecer a pergunta, agradecer aos organizadores pelo convite e a oportunidade de participar do evento e compartilhar aí as nossas opiniões sobre o tema. Eu gostaria de saudar os meus companheiros de painel, tanto a Aniela como o Felipe, você e o Túlio da CIER. Vale dizer aí que a CIER tem sido um protagonista importante nesse processo de integração, com o qual a Eletrobras tem uma profunda relação também. Eu acho que temos muito a contribuir. Essa pergunta é uma pergunta complexa, porque, na verdade, a integração energética ela não é uma coisa natural. Ela é algo que se constrói a partir dos interesses dos países e obviamente, até de uma visão de longo prazo da região, né? Eu gosto muito de separar a integração energética em segmentos, porque se a gente fala de energia, nós temos várias narrativas diferentes, né? Se a gente entra, por exemplo, na questão, eu vou me concentrar no setor elétrico, que é a minha especialidade, mas eu não poderia deixar de citar a questão do gás, como você mesmo citou, o caso da Bolívia, e a gente tem a história da integração do gás, temos o caso da Argentina com seus percalços, temos o caso da Bolívia, né? E ela tem uma lógica totalmente associada ao mercado de gás, inclusive a próprio desenvolvimento do mercado de gás e a utilização do gás a nível do mundo, né? Se a gente for falar de petróleo, aí é outra história, porque você tem também a Venezuela, o Equador como grandes fornecedores, mas aí existe um mercado mundial que faz toda essa equalização e esse intercâmbio, né? E agora o Brasil assumindo um protagonismo também como um produtor mundial de petróleo também se coloca. Na eletricidade, a nossa trajetória foi um pouco diferente, eu diria que ela tem histórias de sucesso e outras de nem tanto, né? Se a gente for olhar um pouco lá atrás, nos primórdios dos setores elétricos dos países latinos sul-americanos, em que a hidroeletricidade despontava como sendo uma fonte estruturante aí para a questão desses setores, eu diria que nós até andamos razoavelmente bem. E aí o Cone Sul, através da utilização das suas bacias comuns, dos seus rios de fronteira, eles promoveram as binacionais e que efetivamente se conseguiu criar
um intercâmbio, ou pelo menos um caminho físico, linhas que conectassem esses sistemas. Porém, faltou, e aí eu acho que essa é uma das grandes lacunas na região, como bem lembrou e colocou o Felipe, você tem a visão geopolítica, né? O nosso continente nunca teve uma capacidade de planejamento integrada, né? Diferentemente de uma Europa, até de algumas sub-regiões da África, em que existe o exercício do planejamento integrado, em que efetivamente os países conseguem se olhar como um grupo ou uma região e tentar compartilhar dos seus potenciais. Isso, apesar de termos aí o Mercosul, a comunidade andina, né, tentando se organizar nesse sentido, efetivamente, do ponto de vista energético, isso não andou como se gostaria que tivesse andado. Salvo, e é importante dizer, o Mercosul tem o seu grupo de energia, você tem também a comunidade andina com um grupo de energia, existem iniciativas tentando se estimular e fazer um planejamento de longo prazo de integração, mas a velocidade nunca é efetivamente a desejada, né? E aí, o que é que aconteceu? O setor elétrico ele vai mudando, obviamente, ele vai evoluindo. Então, nós passamos da fase as hidroelétricas agora começam a entrar num capítulo em que elas têm que começar a dividir espaço com outras fontes. E essas outras fontes são as fontes renováveis, principalmente aquelas de caráter intermitente. E isso muda a característica dos setores e criam situações que efetivamente podem voltar a trazer oportunidades de integração. E o caso aí muito bem descrito pela Aniela, da portaria do Brasil, é um exemplo desse, ou seja, a partir do momento que a gente começa a ter excedentes, a integração começa a fazer sentido como uma forma de você se apropriar dos benefícios econômicos dessa produção. Porém, sem efetivamente um planejamento ou uma articulação e a intenção de se formar um mercado regional de eletricidade que dê garantias e que dê para os consumidores a confiabilidade necessária para que ele consuma de forma permanente essa produção, dificilmente você vai conseguir ter uma integração de largo prazo. Essa integração ela ficará limitada às oportunidades ocasionais, como é o caso, por exemplo, da integração que existe entre a Colômbia e o Equador, né? Que já é uma integração que tem quase 20 anos, mas efetivamente ela só trabalha com os excedentes, ela não tem uma integração de longo prazo, né? Isso não significa que ela seja impossível, né? Eu vejo, até com a própria evolução dos sistemas, alguns avanços nesse sentido. O Uruguai é um exemplo disso. O Uruguai teve um planejamento de longo prazo do seu setor elétrico de forma a gerar excedentes. E o Uruguai, por exemplo, é um país que tem uma estratégia de integração de largo prazo e executa ela, seja com a Argentina, seja com o Brasil, né? E construiu, inclusive, uma linha de interconexão com o Brasil que hoje está muito, muito bem utilizada e que já se provou que é benéfica e traz benefícios para ambos os países, né? Então, acredito que eu poderia apontar a própria modernização do setor elétrico brasileiro, com o estabelecimento do preço horário, né? Com a própria evolução da remuneração dos serviços ancilares, como a própria Aniela colocou, a própria divisão entre lastro e energia, que é uma outra agenda que está no programa de modernização, tudo isso serão evoluções no setor elétrico brasileiro que tornarão mais atrativo você fazer esse intercâmbio de eletricidade com os outros países. Porém, para que nós cheguemos a uma situação similar, por exemplo, à da Europa, né, em que há uma integração efetivamente entre mercados, acho que, do ponto de vista político e diplomático, nós ainda vamos ter que evoluir. Mas existem
iniciativas, né? E aí a gente não pode negar o papel do Brasil nisso tudo, porque o papel do Brasil é um país que ocupa metade do continente e que realizou muito bem o seu dever de casa de integração. Nós somos metade do continente, mas nós somos totalmente integrados. Ou seja, se a gente olha o Brasil como se fosse uma região, eu diria que a gente tiraria 10 no capítulo de integração. Nós temos um país continental, totalmente coberto por um sistema elétrico permanente, com mais de 99% da população eletrificada e conectada e com acesso à eletricidade. E a pergunta é, por que é tão difícil fazer na outra metade? Ou seja, por que é tão difícil expandir essa experiência brasileira para o continente? Eu acho que Jatobá, complementando esse seu último comentário, eu até gostaria de passar a palavra ao Túlio, que tem muito a ver com esse seu último comentário aí, se você me permite. Você quer? Por favor. Então, olha só, numa discussão como essa, alguma polêmica sempre é muito interessante. Então, o Pedro Jatobá, na sua fala, ele colocou muito claramente que o que falta é um planejamento integrado, de modo que essas coisas venham convergir para um mercado único de energia. Então, o Túlio Alves, que é diretor executivo do CIER, ele sabe muito bem que na América do Sul existem várias instituições internacionais que, direta ou indiretamente, atuam no campo da energia, como a OLAD, o CIER, o Comitê Andino Nacional, o UNASUR. Até existe um Comitê Regional de Regulação, que é o CRE, na América Central, o próprio Mercosul, na sua amplitude, e o MAER-CP, que também trata de integração na América do Sul. Então, eu não poderia deixar de perguntar, com tantos organismos à nossa disposição, por que existe essa dificuldade para uma efetiva integração? Quais são as perspectivas desses organismos atuarem de uma forma conjunta, de modo que o benefício seria de interesse regional como um todo? O seu microfone está desligado, Túlio. Já posso começar, então? Pode. Me escuta bem. Tá. Bom, primeiro que tudo, eu gostaria de agradecer à organização do evento, a Energia, por este convite, dizer que para a CIER é um prazer estar participando com tão seleto grupo de palestrantes, agradecer ao Paulo como moderador, a Aniela, ao Felipe, excelentes apresentações, ao meu amigo Pedro Jatobá, que temos compartilhado diversos momentos aí nessa luta do intercâmbio e da interconexão na América Latina. Indo um pouco dentro da pergunta do que o Paulo me fez, mas fazendo um preâmbulo inicial, ser o último a falar é bom porque já ouvimos muito dos palestrantes iniciais, da Aniela, do Felipe, do Jatobá, e muitos eu posso dizer que o que tenho a falar é complementar e totalmente aderente ao que eles já falaram. Gostaria de, inicialmente, fazer uma colocação de que a CIER tem como objetivo básico, a CIER é a Comissão de Integração Energética Regional, que é uma organização de caráter internacional, regional, sem fim de lucro, e que reúne as empresas e organismos do setor elétrico e energético dos países. Dizer que o nosso alcance da CIER, no que diz respeito à América Latina, está envolvido com 16 países que respondem por um pouco mais de 300 gigawatts de capacidade instalada, que no ano de 2019 correspondeu a uma geração total de energia de 1.150 terawatt-hora de energia e que atende a 150 milhões de clientes nessa região da América Latina,
correspondendo a 450 milhões de habitantes. Ou seja, nós estamos falando de uma região muito importante, né, 16 países, do qual, como o Felipe disse e o Jatobá reforçou, o Brasil representa 50% em área territorial da América Latina, mas no que diz respeito ao aspecto de consumo de energia, o Brasil representa mais de 50%, já chega quase a 70% da energia consumida na América Latina. Então, a América Latina, e como bem disse o Jatobá, nós temos sim um histórico de integração que a CIER vem trabalhando. A CIER cumpriu esse ano 56 anos de existência e que vem trabalhando fortemente nessa questão. A América Latina, nós temos aí 37 vínculos de interconexão entre os países, fora as usinas binacionais, né? Mas, do ponto de vista de intercâmbio energético, esse 1.100 terawatt-hora de energia gerado na região foi intercambiado entre os países um montante de 45 terawatt-hora, ou seja, 4,4% da energia consumida na América Latina, somente 4,4% foi decorrente de intercâmbio de energia. E, assim mesmo, 90% desse intercâmbio foi decorrente dos empreendimentos binacionais, principalmente Itaipu e Aciretá. Então, uma coisa, Paulo, que a gente pode certamente fazer um comentário é o seguinte: a despeito dessa quantidade grande de organizações que a gente tem, a OLAD, CIER e diversas outras, CAN, né, o problema do intercâmbio, como ressaltou o Jatobá, ele não é uma questão de falta de motivação ou de falta de avaliação da viabilidade técnico-econômica. A gente, em alguns estudos efetuados pela CIER, a gente verifica, basicamente, que a gente tem uma série de barreiras que impedem o avanço desse intercâmbio, já que a interconexão existe, né? São barreiras técnicas, barreiras normativas, barreiras políticas e econômicas, barreiras comerciais, barreiras quanto à questão de medo de perda da autonomia e vamos dizer assim, da soberania nacional, barreiras ambientais existentes entre os diversos países. E essas são basicamente assim as principais barreiras que a gente identifica e que, mesmo tendo essa grande quantidade de organizações voltadas a incrementar e a impulsionar esse intercâmbio, não tem sido eficaz em incrementar o intercâmbio propriamente dito de energia. Mas algumas ações vêm sendo feitas e a gente começa a notar um movimento bastante positivo nesse sentido, como a pergunta que você fez à Aniela, que ela muito bem comentou, da última consulta pública do governo brasileiro. No ano passado, juntamente com o Jatobá, a Sierra, a Eletrobras, organizamos um evento no Ministério de Minas e Energia, em que parte dessas barreiras, dessas dificuldades, nós apresentamos diretamente ao secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, a secretária executiva, tivemos uma reunião com ela, e estamos começando a ver um movimento, esse movimento ainda que tímido, dessa consulta pública, e não somente a consulta pública quanto a possível venda de excedentes provenientes de geração eólica e solar, mas também a venda de excedente decorrente de energia turbinável nas usinas hidrelétricas, que também é outra consulta pública que saiu junto, é a consulta pública 96, a de energia solar e eólica é a 97. Nós estamos até apresentando contribuições a essa consulta. Nós enxergamos isso como já um primeiro avanço, um grande avanço,
para isso tudo, para esse momento de tentativa de incrementar o intercâmbio entre os países, em especial no Cone Sul. A gente tem aí no Cone Sul um intercâmbio bastante grande, uma interconexão de capacidade bastante grande entre o Brasil e a Argentina, capacidade de 2.200 megawatts em Garabi e mais 50 megawatts em Uruguaiana, que hoje está sendo usada porque a Argentina está com uma necessidade de importação de energia e o Brasil está fornecendo uma grande quantidade de energia à usina, já decorrente de uma consulta pública que saiu no ano passado, de 2019, e que nós apresentamos contribuição também, que foi a consulta pública para permitir a exportação de energia de fonte térmica, que é o que está sendo hoje comercializado de energia para a Argentina. Então, para resumir a pergunta que você me fez, eu diria o seguinte: essas diversas organizações, instituições na América Latina têm atuado e talvez falte um pouco vamos dizer assim, de coordenação entre as diversas instituições para que a atuação seja mais efetiva. Existe, obviamente, cada uma com seus interesses e algumas vezes sentimentos vamos dizer assim, de querer preservar o seu espaço, então tem algumas dificuldades, mas a gente tem trabalhado muito bem com a OLAD e eu tenho buscado essa abertura para que a gente possa atuar mais efetivamente em prol do aumento do intercâmbio de energia na América Latina. Obrigado, Túlio. Eu vou voltar em seguida a você em função desse último comentário que você fez. Mas já que você citou a Aniela, eu gostaria de que ela complementasse um estudo, uma interligação que ela já opera, existente, e uma outra que está planejada, e que uma se chama CIEPAC, na América Central, e a CINEA, digamos, uma interconexão entre, basicamente, os países andinos. Então, a pergunta que eu faço: quais são assim os ganhos efetivos dessa interligação CIEPAC? E no caso da CINEA, a CINEA teve algumas lições aprendidas na interligação CIEPAC que poderiam ser utilizadas na interligação CINEA para que houvesse um incremento maior, evitando eventuais problemas que são, digamos, citados eventualmente no CIEPAC? Alô? Ok. Bom, para os asistentes, CIEPAC é a integração dos países de Centroamérica, desde Guatemala até Panamá, passando por Honduras, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. Y CINEA es a integración dos países andinos. Hoy CINEA está compuesto por Ecuador, Perú, Colombia, y existen intenciones para incorporar Chile y Bolivia dentro de CINEA. ¿Okay? O sistema CIEPAC, Paulo, es un sistema com uma topologia um pouco diferente que o resto da região, né? Bem fininho, e é pequeno, é um sistema de capacidade instalada perto de 17, 18 gigawatts, e a linha de integração entre os países está limitada a uma transferência de energia, de potência de 300 megawatts. Então, claramente, vai ter uma linha de 230 kV, circuitos simples, vai ter alguns problemas sistêmicos e técnicos, porque efetivamente é uma linha muito pequena. Mas, fora das limitações técnicas do CIEPAC, e se você olha um pouco na regulação do mercado o CRIE, que es órgano regulador, o inclusive o coordinador del sistema
CIEPAC, eu acho que é uma excelente regulação que poderia ser trazida para aqui, para Brasil e os países Uruguai e Argentina. Eu acho que em termos regulatórios está muito completa e bem feita, exceto por a parte que mencionou Pedro, por a parte do planejamento, que não considera um planejamento de longo prazo integrado. Agora, referência a CINEA, estamos falando CIEPAC con infraestructura existente, con intercambios por contratos bilaterales, intercambios por servicios ancilares, intercambio de oportunidades, de excedente. En cambio, CINEA no tiene infraestructura robusta, no está integrado, simplemente está hoy integrado Ecuador, Colômbia e bom, Peru. Então, ainda não existe uma infraestrutura forte de integração em CINEA. Então, esse é o principal reto e o primeiro passo deles, da região andina. Em referência a planejamento do CINEA, eu acho que na regulação do CINEA, ou a decisão 816, tem considerado um planejamento regional, ou da região dos países andinos, o que eu destaco e acho também que deve ser considerado nesta consulta pública que hoje está aberta em Brasil. Paulo, estás em mute. Paulo, você está muteado. Ok. Então, obrigado pela resposta. Eu vou complementar aqui, eu gostaria que o Túlio complementasse com a visão dele o seguinte aspecto. A gente não pode esquecer que na América Latina, e não só na região, mas em outros continentes, existem investimentos apreciáveis da China na infraestrutura de diversos países. Então, isto traz a reboque a JEDECO, que é essa Global Energy Interconnection, uma instituição chinesa de caráter internacional que traz no seu bojo a aplicação e o desenvolvimento de interligações internacionais entre países, entre continentes, promovendo sempre a utilização da energia limpa. Então, a pergunta que eu colocaria é: de que modo essa nova instituição, que já se coloca aqui na América do Sul, poderia atuar de uma forma conjunta junto a esses diversos organismos, junto ao CIER, ao LAD, de modo que venha somar a essa integração latino-americana? Bom, Paulo, obrigado pela sua pergunta. Eu creio que, conforme eu disse na primeira intervenção, né, nós temos aí diversas instituições que são todas elas organizações, vamos dizer assim, sem fins lucrativos, organizações com uma missão de integração e de benefício próprio da região, né? Aí, OLAD, uma instituição que reúne os ministérios dos países, a CIER, uma organização que envolve as empresas elétricas, as empresas do setor elétrico. Eu acho que a chegada da JEDECO, ela poderia ser muito boa, mas eu acredito que talvez a JEDECO devesse chegar com um approach mais de cooperação, porque, como nós já vimos, nós temos tantas instituições, o que nós estamos precisando não é de mais uma instituição para competir pelos associados ou para competir pelos estudos e pelos trabalhos, e sim uma instituição que chegue para aportar cooperação, trazer o conhecimento da China, trazer o conhecimento para compartilhar com as empresas, com as organizações já existentes. Nesse sentido, eu exorto, e você, como membro da JEDECO, convido a participar de uma forma
bastante interativa com a CIER. A CIER está aberta a uma cooperação. Nós temos isso como missão, como visão, de interagir para o bem da região. Nós não somos instituição ligada a uma empresa, no caso a GEIDCO até tem uma ligação grande com uma empresa, né, com a State Grid. A gente gostaria de ter a GEIDCO como um parceiro, um colaborador, e não como um competidor. Então, eu Sem acho dúvida. que nesse sentido... Desculpa, pode falar. Não, completa, Túlio. Tá, nesse sentido, eu acho que a chegada da GEIDCO pode trazer muito boa colaboração ao setor se a gente se integrar dessa forma, na base da cooperação. Sem dúvida, eu concordo com você. Eu só faria uma pequena correção. A GEIDCO, ela tem, digamos que ela surgiu a partir de uma costela da State Grid, mas tem se colocado como uma instituição independente, chinesa independente, que segue uma política do governo chinês para investimentos ao redor do mundo em grandes interligações. É só essa a pequena correção. Perfeito. Mais ou menos como a mulher que também saiu da costela, mas depois ficou independente, né? Depois ela ficou independente, ou até ficou, digamos, ficou mais, mais atuante, né, digamos assim. Pois é, mas eu tenho sentido falta, viu, Paulo, assim, da gente cooperar mais e competir menos. Não, perfeito. Nós vamos buscar, nós brasileiros, com certeza, vamos buscar essa integração e essa não só a integração, mas uma conversa amiga para, como você colocou claramente, buscar a experiência chinesa, que não é pequena em grandes interligações. É isso que é o nosso objetivo maior. Bom, nós estamos praticamente no final, mas temos ainda algum tempo para algumas perguntas dos nossos ouvintes, participantes. Então, eu tenho uma pergunta aqui, que eu não sei exatamente de quem é, mas é uma pergunta muito interessante, que está aberto, acho que ela é muito focada no Jatobá, que essa integração, ela, além de precisar estudos energéticos, estudos elétricos, a pergunta que ele faz é quem fará a otimização desse sistema interconectado? Quem dirá para a Argentina reduzir a geração a gás e comprar energia hidráulica do Brasil, supondo que a última é mais barata? Enfim, como conciliar os interesses econômicos e políticos com o ótimo energético? Bom, Paulo, vou iniciar dando a minha contribuição. Eu acho que no modelo atual e na tendência que nós temos para a evolução dos próprios sistemas elétricos desses países, a resposta disso está numa integração de mercados, né? Ou seja, quem vai determinar se a energia que uma fábrica no Brasil, isso num futuro hipotético, ela virá de uma fonte no nosso território ou de uma energia importada, será, obviamente, os mecanismos de mercado que interligam esse gerador e esse consumidor. Esse exemplo aí, é claro que para isso ocorrer, você precisará ter um planejamento que atravesse aí todas as etapas da produção e do consumo, seja um planejamento do ponto de vista da produção, seja um planejamento do ponto de vista operacional, ou seja, os sistemas vão ter que operar de uma forma interligada, né? Isso significará que você terá que ter algum nível operacional nessa integração. Aí os próprios exemplos que foram dados, né? O caso do CIEPAC na América Central. Para viabilizar esse modelo, no CIEPAC existe um operador independente do sistema. Ele opera toda essa integração de uma forma única. Eu acho que esse é um dos poucos casos regionais no mundo em que você
tem um nível de sofisticação de ter um regulador e um operador dedicado para esse sistema, né? No caso aqui do Brasil, exato. onde a gente já tem alguma experiência de integração, como, por exemplo, com o Paraguai, onde, por causa da Binacional Itaipu, ou, eventualmente, nos estudos que foram feitos e continuam sendo feitos com a Bolívia, com o Arco Norte, tudo isso, tecnicamente, se resolve, né? É possível, com a evolução dos mecanismos de comunicação e de informação, com sistemas inteligentes. Eu acho que nada disso será uma barreira para a integração no futuro. Eu acho que o principal ponto é, efetivamente, você criar mecanismos que permitam ao mercado contar com esses recursos além das fronteiras, né? Acho que no Cone Sul, onde nós temos Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil, onde as linhas de interligação já estão construídas, né? É o caso que o Túlio citou, Brasil, Argentina, Garabi, existe uma interligação de 2.000 megawatts de capacidade, muito pouco utilizada. Existe a própria linha entre Brasil e Paraguai de Itaipu, a linha entre Uruguai e Brasil, construída recentemente, já a interconexão entre Argentina e Uruguai. Ali existem elementos já suficientes para se evoluir para algum tipo de integração mercadológica. Eu acho que essa é a integração que seria necessária e seria um excelente exemplo para o continente, que poderia ser seguido e se integrando com outras regiões. Lembrando que, no Brasil, é difícil fazer integração na América do Sul e não ter o Brasil inserido dentro desse contexto. Então, o Brasil também pode ser uma ponte natural para essa integração, uma vez que ele praticamente faz fronteira com todos os países, com exceção do Chile e do Equador. Ok? Perfeito. Eu concordo que essa experiência do CIEPAC com a criação de um mecanismo regulatório, que tem a sigla, agora não me ocorreu o nome da sigla, que trata CRIE, né? CRE, é muito importante, talvez nós venhamos a conhecer as premissas que trataram da criação desse CRIE, de modo que a gente importe aquilo que é benéfico para o país. Eu gostaria, antes de encerrar, não temos mais perguntas, mas eu consegui identificar essa pergunta. Ela vem do meu amigo Gabriel Doyle, que digamos, um grande colaborador do setor elétrico e trabalha junto à ANEEL. Mais alguma pergunta? Alguém gostaria de colocar mais algum questionamento? Nós temos aí, para encerrar o painel, cerca de 5 minutos. Nesse surgiu uma outra pergunta aqui. Perfeito. Eu vou ler essa outra pergunta, então, para ver. A região está dividida eletricamente em Centro-América, países andinos e vizinha de Brasil. Parece importante interconectar Chile e Argentina, mas geopoliticamente é difícil. Como você vê se isso é possível? Bom, isso já foi amplamente discutido, mas eu gostaria que o Felipe falasse assim 3 minutos sobre essa questão que fosse mais focado na questão geopolítica desses países, digamos, até que não têm governos que não se falam. Como vencer isso? Vou tentar ser breve aqui, Paulo, para não estourar o nosso tempo. Mas como a gente tem dito, né? De fato, a nossa questão geopolítica é uma questão limitadora para esse processo. A gente precisa entender que o fortalecimento do bloco como um todo acaba mitigando essas diferenças específicas. Então, se a gente tem um bloco econômico que gera oportunidades econômicas para todos os países, de fato, quando você vai para o sentido específico, aquilo perde força. É muito complicado estabelecer uma relação direta hoje entre, por exemplo, os governos de Chile e Argentina para solucionar esse problema. São países, ambos estão em tensões políticas, né? A gente está vendo uma mudança quase que ideológica aí no modelo de gestão da Argentina e que não acompanha o que está acontecendo no Chile.
Então, não há uma solução de curto prazo para isso, não há solução de curto prazo, e eu acho que a solução para isso é o fortalecimento do bloco, porque na medida em que você transforma o bloco fortalecido, você mitiga rupturas específicas entre países que eventualmente não se conversam. Muito obrigado pela sua Deixa complementar colocação. um pouquinho, aí a pergunta. Um minuto, Aniela, para a gente minuto, encerrar. ok. Bom, Chile y Argentina están interconectados a través de una línea que parte en Salta y termina en el desierto de Atacama. Esa línea en su momento fue una línea privada y fue feita para intercambios de energía y funcionó bastante bien, integrada al sistema chileno a su estación Salta. Então, hoje Chile e Argentina estão interconectados, essa infraestrutura já não está mais se utilizando a causa de problemas sistêmicos que aconteceram depois da integração do norte com o centro do Chile, mas efectivamente já existiram intercâmbios de energia e atualmente também existem intercâmbios poucos, mas existem intercâmbios de gás. Então, é um problema mais sistêmico o funcionamento da linha entre Chile e Argentina. Isso. Ok. Muito obrigado. Eu acho que nós participamos de um painel aqui bastante interessante. Eu agradeço, como moderador, a presença de todos. Inclusive, ressalto que as respostas foram da mais alta relevância e espero encontrá-los brevemente, de uma forma não virtual, mas presencial, que o calor humano realmente nos aproxima muito mais. Muito obrigado a todos e eu espero que os nossos participantes também tenham gostado dessa discussão. Até a próxima. Muito obrigado, Paulo, pela oportunidade e eu agradeço a todos os participantes também. Um abraço aos companheiros de painel. Obrigado a todos. Boa tarde. Um abraço. Fraternal saludo a todos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.